Olá galera, bem-vindo aí a mais uma aula sobre anatomia radiológica. Na verdade é a primeira aula, né? Nós vamos dividir essa anatomia radiológica, essa parte inicial, né? Esse ciclo um, em quatro partes, né? No caso, a primeira parte vai ser anatomia geral, a segunda parte anatomia sistêmica, a terceira parte vamos falar de esquelética e na quarta parte de artrologia. Bom, nossa base aí de pesquisa, no nosso livro didático vai ser o Bom Trajeto e nossas referências da aula também, beleza? Vamos falar agora sobre um pouquinho de anatomia geral. Basicamente, o estudo da anatomia ele vai consistir em descrever e classificar as estruturas do corpo humano. Não tem nenhum mistério, né? No caso, a parte da fisiologia, ela vai tratar dos processos e das funções do corpo, ou como as partes do corpo funcionam. No ser vivo é quase impossível a gente estudar anatomia sem falar aí de fisiologia, beleza? É. Então, com relação à organização estrutural, nós vimos aí que um átomo ele vai compor uma molécula. Essa molécula, por sua vez, vai compor uma célula. Essa célula, por sua vez, vai compor um tecido. Esse tecido vai compor um órgão. Esse órgão vai compor um sistema. E esse sistema aí vai compor, os 10 sistemas vai compor aí o ser vivo, né? Então, essa aí é a definição, é a organização estrutural aí do corpo humano. Beleza? Bom, a célula. A célula nós podemos definir como a unidade microscópica estrutural e funcional dos seres vivos. Ela é constituída fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática, assim como nós vimos lá nos cursos de biologia do ensino médio, né? Cada uma dessas partes do corpo, seja ela músculo, cartilagem, gordura, nervo, pele, ela é composta por células, beleza? Vamos falar agora sobre o tecido. Tecido, no caso, são grupos coesos dessas células, né? Que são semelhantes e que juntas com seu material intercelular realizam alguma função específica aí. Os quatro tipos básicos de tecido são os seguintes. Nós temos aí o tecido epitelial, que cobre as superfícies internas e externas do corpo, incluindo o revestimento de vasos e órgãos, tais como estômago, intestino, por aí vai. Certo? Nós temos aí o tecido conjuntivo, que liga e sustenta várias estruturas. É um tipo de tecido aí suporte, né? Temos aí o tecido muscular, que constitui a substância do músculo. E temos aí o tecido nervoso, como quarto e último, que constitui a substância dos nervos e centros nervosos. Beleza? Então, um órgão. Um órgão, o que é um órgão? Um órgão é uma estrutura formada pelos tecidos que executam uma função específica. Beleza? E geralmente tem a mesma forma e característica. Exemplos dos órgãos aí que nós podemos citar são o rins, o coração, o fígado, pulmões, estômago, cérebro. Aqui tem uma figura com vários órgãos aí. Todos eles são formados por tecido. Beleza? Bom, sistema. O sistema é um grupo ou uma associação de órgãos que tem uma função similar ou comum, formam né? Então, o sistema, na verdade, ele é um grupo ou uma associação de órgãos que tem uma função similar ou comum. Beleza? O corpo humano, no caso, ele tem 10 sistemas, né? Nós temos aí os 10 esqueletos, o esquelético, circulatório, o digestivo, o respiratório, o urinário, o reprodutor, nervoso, muscular, endócrino e tegumentário. Já o organismo, por sua vez, é a junção desses 10 sistemas, né?
ou seja, os 10 sistemas, quando funcionam em conjunto, quando funcionam conjuntamente, constitui o organismo em si, no caso aí um ser vivo. Na anatomia sistêmica, o corpo humano é uma unidade estrutural e funcional formada basicamente aí por 10 unidades menores chamadas de sistemas. Como nós já vimos, são 10 que compõem o corpo humano. Beleza? Vamos falar do sistema esquelético. Bom, o sistema esquelético ele é composto por 206 ossos e suas articulações. Tá? O estudo do osso é denominado de osteologia, enquanto o estudo das articulações é chamado de artrologia. As 4 funções do sistema esquelético são sustentar e proteger estruturas frágeis do corpo, permitir a movimentação pela interação dos músculos formando sistemas de alavancas, produzir células sanguíneas e armazenar o cálcio. Já o sistema digestivo ou digestório inclui o tubo digestivo e alguns órgãos acessórios. O tubo digestivo é constituído por boca, faringe, estômago, esôfago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Os órgãos periféricos da digestão são glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. A função dupla do sistema digestivo é preparar os alimentos para a absorção pelas células por meio de diversos processos físicos e químicos de decomposição. Eliminar resíduos sólidos do corpo. Basicamente são essas duas aí, né? Bom, já o sistema circulatório. O sistema circulatório ele é composto basicamente pelos órgãos cardiovasculares, coração, sangue e vasos sanguíneos, e o sistema linfático, que são os linfonodos, vasos linfáticos, glândulas linfáticas e baço. As 6 funções do sistema circulatório são distribuir oxigênio e nutrientes para as células do corpo, transportar resíduos celulares e dióxido de carbono das células, transportar água, eletrólitos, hormônios e enzimas, proteger contra doenças, prevenir hemorragias formando coágulo e auxiliar no controle da temperatura corporal. O sistema urinário. O sistema urinário congrega os órgãos que produzem, coletam e eliminam a urina. Os órgãos que constituem o sistema urinário são rins, ureteres e bexiga. As 4 funções do sistema urinário são regular a composição química do sangue, eliminar resíduos produzidos pelo corpo, regular o equilíbrio e o volume dos fluidos e eletrólitos, manter o equilíbrio ácido-básico do corpo, né? Ácido base no caso, né? Não é ácido básico não, é ácido base. Tem que consertar o slide aí. Já o sistema respiratório. O sistema respiratório ele é composto por nariz, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. E 2 pulmões, né? As 3 principais funções do sistema respiratório são fornecer oxigênio ao sangue e assim às células, eliminar o dióxido de carbono do sangue, auxiliar na regulação do equilíbrio ácido-base no sangue. Basicamente são essas aí, 3, né? Como nós havíamos falado. Sistema reprodutor. O sistema reprodutor é composto de 2 órgãos que produzem, transportam e armazenam as células germinativas, produzidas nos testículos dos homens e nos ovários das mulheres. Nas mulheres, né? Os órgãos masculinos que transportam e armazenam as células são os ductos deferentes, a próstata e o pênis. Os órgãos reprodutores femininos são os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. A função do sistema reprodutor é reproduzir o organismo, né?
Sistema nervoso. Sistema nervoso é composto por cérebro, coluna, nervos, gânglios e órgãos sensoriais especiais, tais como os olhos e ouvidos. A função do sistema nervoso é regular as atividades do corpo por meio de impulsos elétricos, que atravessam vários nervos. Sistema muscular. Sistema muscular inclui todos os tecidos do corpo. É subdividido em 3 tipos de músculos. Nós temos os músculos esqueléticos ou estriados, temos o músculo liso e o músculo cardíaco. 43% do peso corporal humano é composta por músculos esqueléticos e sofrem controle voluntário. Os músculos voluntários agem em conjunto com o esqueleto para permitir o movimento. O músculo liso é um músculo involuntário. Nas paredes dos órgãos internos ocos, vasos sanguíneos e estômago e intestino. Então nós temos aí 2 tipos basicamente de músculo, voluntário e involuntário. Voluntário, não precisa nem falar, que é aquele que você movimenta por vontade própria. E os músculos involuntários são aqueles que se movimentam independente da sua vontade, que são, no caso, peristalsia, que faz o processo de digestão, batimento cardíaco, tudo isso são movimentos que não dependem da sua vontade, logo são movimentos involuntários. O músculo cardíaco ele é encontrado somente nas paredes do coração e é involuntário, porém estriado. As 3 funções do tecido muscular, dos tecidos musculares são as seguintes: permitir o movimento como locomoção do corpo ou de substância ao longo do tubo digestório, manter a postura e produzir calor. Sistema endócrino. O sistema endócrino congrega todas as glândulas endócrinas no corpo. Essas glândulas incluem testículos, ovários, pâncreas, glândulas suprarrenais, timos, tireoide, paratireoide, epífise e hipófise. A placenta age como uma glândula endócrina temporária. Os hormônios que são secreções das glândulas endócrinas são liberados diretamente no fluxo sanguíneo. Então esses hormônios eles são secreções dessas glândulas e são liberados aí no fluxo sanguíneo, na corrente sanguínea. As funções do sistema endócrino é regular as atividades corporais por meio de vários hormônios carregados pelo sistema cardiovascular. Por último, sistema tegumentar. O sistema tegumentar é composto pela pele e por todas as estruturas derivadas dela, como cabelo, unha, suor e gorduras sebáceas. A pele é o maior órgão do corpo, cobrindo uma área superficial de aproximadamente 7,6 centímetros quadrados, constituindo 8% da massa total do corpo no adulto. As 5 funções do sistema tegumentar são as seguintes: regular a temperatura, proteger o corpo quando for possível contra invasões microbianas e danos de radiação mecânica, química e de raios ultravioletas, eliminar resíduos corporais pela transpiração, receber certos estímulos como calor, temperatura, pressão e dor, sintetizar certas vitaminas e produtos bioquímicos como vitamina D. Bom, então aqui nós vamos fazer uma pausa, nessa primeira parte da disciplina. Já ficou bastante conteúdo aí para vocês estudarem. Lembrando que essa aula vai estar no YouTube e na nossa plataforma lá na nossa sala de aula. Nessa sala de aula ela tem lista de exercícios para vocês fazerem,
baseado em concurso público. O link aí vai estar na descrição do vídeo aí, como de costume. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.